Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Os Mestres do Universo. Para comemorar essa semana aí do quadrinho nacional, eu decidi fazer a segunda parte do guia de como começar a ler quadrinhos de materiais nacionais. A primeira parte eu vou deixar linkada aqui para você se você não viu. E hoje a gente vai falar sobre mais materiais nacionais, mais quadrinhos aqui de dentro que são muito bons e que vale muito a pena você ler. Antes de começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, desce a barrinha, clique em inscrever-se porque ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Já deixa o like no vídeo e vamos embora para esse guia de quadrinhos nacionais. Esse primeiro material é para você que curte rock e sente saudade dos anos 80 ou para você que queria ter vivido nos anos 80, porque esse material é exatamente sobre isso. É a HQ Shampoo do Roger Cruz, que ela faz mais ou menos como que recontar os passos, vamos dizer assim, os lugares que o Roger frequentou nos anos 80, os lugares que ele conheceu ali da cidade de São Paulo, e isso é muito legal. Na história a gente acompanha uma república onde tem uma galera ali do rock, essa galera tem uma banda e tudo mais, e ali é meio que o ponto de encontro de toda essa galera, e isso é muito bacana porque a gente vê uma diversidade de pessoas muito grande, o traço, o desenho é muito bem feito, então a gente consegue entender essa diferença dessa galera do rock, cada um ao seu estilo. E o mais legal é que esse quadrinho é quase que uma homenagem a São Paulo dos anos 80, cara. A forma como o Roger retrata os lugares que você, por conhecer São Paulo, você acaba lembrando, conectando diretamente a esses lugares. Então é um quadrinho muito bom, que vale muito a pena você ler. Ele é um pouco até pessoal, porque o Roger sem dúvida coloca muito das emoções que ele viveu lá nos anos 80 nesse quadrinho, e isso é muito bacana. Shampoo, a primeira indicação que você não pode perder. O segundo material é Time Lapse, do Thiago Souto, e esse é um material extremamente fantástico, cara. De todos os quadrinhos que eu li em 2016, sem dúvida nenhuma, esse foi um dos que mais mexeu comigo, com a minha cabeça e tudo mais. Esse quadrinho conta a história de um personagem que está viajando entre passado, presente e futuro, e nessas viagens ele vislumbra, cara, a vida que ele pode ter no futuro, a vida que ele tem hoje e as diversas vidas que ele perdeu no passado, os diversos caminhos que ele poderia ter tomado, os diversos lugares que ele poderia ter ido, e isso é muito foda. Isso vira uma autoanálise, tá ligado? Porque ao ler o quadrinho você se vê naquela situação e como você se portaria numa situação dessa, o que você pensaria ao saber tudo que poderia ter sido sua vida, tudo que a sua vida pode ser. Cara, que quadrinho magnífico que o Thiago consegue fazer, consegue levar você pra dentro da história de uma forma que te faz questionar realmente quem você é hoje, o que você pensa pro futuro e principalmente o que você pensa do seu passado, cara. Que história foda. Time Lapse, a nossa segunda indicação desse guia. Esse terceiro quadrinho também é um dos melhores que eu li o ano passado, em 2016, e ele chama Bulldogman, cara. Esse quadrinho é incrível. Aqui a gente acompanha a história da designer e ilustradora Daisy Montovani, e ela tá ali meio que montando a vida dela. Ela acabou de se mudar, e inclusive esse apartamento ela se mudou por saber que no Facebook as histórias que eram faladas, esse apartamento ele meio que chama eventos relacionados a OVNIs e tudo mais. Tem até uma história sobre abduções nesse apartamento, e ela vai morar até lá com o seu bulldog francês, e a história é incrível. E enquanto a gente vai acompanhando essa nova vida da Daisy, começam a acontecer algumas coisas bizarras, claro, tem um quê de sci-fi nessa HQ muito bacana, e o Wagner consegue levar o roteiro dessa história de uma forma tão incrível que você acaba se apegando aos personagens, principalmente ao bulldog dela, que é o bulldog inglês. Você cria realmente um laço com aquele personagem e é muito legal. Essa história é foda. A quarta indicação é Sopa da Salsicha, do Eduardo Medeiros, que é um material que começou lá no Facebook como webcomics e tudo mais, e cara, era um material muito legal, muito engraçado, e ele transformou isso em HQ, e eu até acreditei no começo que seria um compilado daquilo que estava saindo no Facebook, que ia sair impresso, mas não, é uma história inédita que ele preparou para esse quadrinho. E o mais legal é que aqui a gente tem a história dele sendo retratada, a história dele escrevendo esse quadrinho. Ele está em um processo de mudança e é bacana porque você acompanha as dificuldades dessa mudança, a dificuldade em achar inspiração para escrever um quadrinho, e ele vai viajando, cara, desde a infância dele até a relação com a esposa,
E é tudo feito de uma forma tão leve e engraçada que você consegue acompanhar essa história muito fácil. E o mais legal é que a arte, ela ajuda muito a contar a história e principalmente a parte cômica da coisa, né? Porque é muito engraçado, então a arte consegue trazer e contar toda essa história junto. A próxima indicação é Finório, do Marcos Oliveira, que é um quadrinho daqueles que te faz pensar por horas, cara. Realmente te faz pensar e pensar sobre quem nós somos, sobre como nós somos como seres humanos. Aqui a gente acompanha a história do Frank, e o Frank ele passa desde a infância por todo tipo de violência, cara. Seja bullying, seja violência doméstica, seja violência física, diversos tipos de violência que vão moldando esse personagem até ele crescer. O legal é que o Marcos coloca até uma história dele mesmo, que ele passou com um amigo, primo dele, na história. Ele retrata exatamente o que aconteceu. O mais engraçado dessa história é o questionamento do o que o ser humano pode se tornar ao passar por tanto sofrimento e tanta dor. O Frank é um personagem muito tímido, então ele nem sabe como revidar direito a esse tipo de agressão, de violência que ele sofre, até um momento que a coisa vai mudando e isso vai se transformando em ódio dentro dele, e ele começa a externar isso de uma forma também violenta. O que a violência faz com o ser humano é o plot principal dessa HQ, e a forma como o Marcos Oliveira consegue destrinchar isso durante as páginas dos quadrinhos é muito boa. Finório, mais um para sua lista que você precisa ler. O próximo quadrinho é escrito pelo Alex Mir e desenhado pelo Marcelo Costa, e ele fala sobre futebol. O nome é Segundo Tempo e conta a história do 30 de março, um modesto clube de São Paulo que luta para se manter na primeira divisão do Campeonato Paulista, cara. O legal desse quadrinho, para você que gosta de futebol, você já entende um pouco sobre esse universo, mas para quem não conhece muito de futebol, é legal de você conhecer como é fora das quatro linhas, tá ligado? Tudo que acontece nos bastidores, os problemas dos jogadores, os problemas pessoais, os problemas com o time, os problemas da presidente do clube de gerenciar tudo isso e resolver os problemas, o técnico passando por diversas dificuldades. Então todo esse universo fora do que é bonito de se ver ali dentro das quatro linhas é falado nesse quadrinho, e é bem legal acompanhar essa história. A arte é fenomenal porque você consegue ver realmente a beleza do jogo e a dificuldade dessas pessoas expressa também na arte do Marcelo. Então é um quadrinho muito bom, mais um quadrinho brasileiro. E uma das coisas engraçadas que eu senti ao ler esse quadrinho é você realmente ver com outros olhos o futebol, e isso é muito bacana. Segundo Tempo, leia. E o último quadrinho desse guia de materiais nacionais, eu já falei dele no vídeo sobre representatividade algumas semanas atrás, mas é o Transistorizada, da Luísa Lemos. Ele não tem material impresso ainda, vai sair um projeto no Catarse até o meio do ano, então vocês fiquem ligados lá no Facebook para poder contribuir com esse material quando tiver disponível. Cara, o legal desse quadrinho é que ele conta a vida de uma mulher trans, as dificuldades, o preconceito, como que uma mulher trans sofre no Brasil para conseguir ter os seus direitos guardados, tá ligado? Para conseguir ter os seus direitos para ela. E isso é muito legal, a Luísa expressa isso de uma forma muito bonita no quadrinho e muito questionadora também, o que é o mais legal, questionando muito dos preconceitos da maior parte da sociedade, e isso é bem legal. Entra lá no Facebook, tá aqui no link na descrição, você vai poder conhecer mais sobre esse projeto e poder apoiar aí lá pro meio do ano quando esse projeto chegar no Catarse, beleza? Essa foi a segunda parte do nosso guia de materiais nacionais. Deixa aqui nos comentários as suas indicações de quadrinhos nacionais para quem quiser ler. E mais uma vez eu digo, cara, leia os quadrinhos nacionais, apoie esse material nacional. Tem muita, mas tem muita coisa boa aqui de dentro do Brasil saindo nos últimos tempos. Então você precisa conhecer mais sobre isso, você precisa fugir um pouco talvez desse mundo de super-heróis de quadrinhos, que é muito legal, eu sou apaixonado por esse universo, mas fora desse universo tem muita coisa a ser explorada e que vale muito a pena você conhecer. Apoie o quadrinista brasileiro, apoie o quadrinista nacional. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve se você não for inscrito aqui no canal e já comenta aqui embaixo o que você achou e outros guias que vocês querem que a gente faça aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.